Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Palco. E o programa Palco hoje está bem diferente e bem especial, porque vou bater um papo muito legal, muito interessante com Padre Canindé, que nos recebeu aqui em sua residência. Muito obrigado, Padre. Tudo bom com o senhor? Tudo bom. Disponha. Olha só, vou falar um pouco sobre a história do senhor, olha só. Francisco Canindé dos Santos, formado em filosofia e teologia, poliglota, professor e comunicador. Nascido no sítio Pelo Sinal, na época pertencente a Angicos. Passou mais de 40 anos atuando à frente da paróquia de São João Batista, aqui em Açu. Homem importante para a nossa cidade e toda a região do Vale do Açu. Além do grande destaque na igreja, ainda se destacou na comunicação e educação, com 53 anos de vida sacerdotal e completou, nesse ano de 2019, 83 anos. Muita idade, né, padre? Um pouquinho. Pouquinho, né? É. Como foi a chegada do senhor aqui na cidade de Açu em 1966? Foi muito simples. Eu cheguei, era o padre de Açu, padre Militino Leite da Cunha, que era parente de Dona Tira Fernandes da Costa, e eu vim trabalhar com ele. Cheguei à tarde e assumi com o padre Militino o trabalho da paróquia durante todo o tempo que ele estava aqui em Açu. Depois ele saiu, deixou o ministério sacerdotal e eu continuei em Açu. O senhor lembra da primeira missa que celebrou aqui na cidade? Lembro, foi naquele dia que eu cheguei, no dia 3 de janeiro de 66. O senhor, qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou no começo, quando chegou aqui na cidade de Açu? Era visitar uma área tão grande como era Açu. Pegava Açu, município de Carnaubais e Porto do Mangue. De Açu até o mar. E então a isso tinha que dar cobertura, porque não existia outro padre, era somente o padre de Açu que enfrentava tudo isso. Qual ou quais momentos mais importantes o senhor vivenciou sendo da paróquia de São João Batista? Foi aquele do momento de Elisete, quando mataram Elisete lá no Arapuá, que vieram me desafiar. Um amigo meu veio me desafiar. Eu quero saber se você diz o que faz ou só faz falar. Aí falou o caso, eu digo, olha, amanhã de manhã, eu estarei indo lá na casa de Elisete para tomar pé na situação. E o senhor, juntamente com seus fiéis, fez toda uma mobilização aqui na cidade, daqui de Açu foram até a casa da menor Elisete, até então morta, para fazer esse apelo, né, para que as pessoas, para que a sociedade tivesse um olhar para essa morte, esse assassinato, é isso? Ela não era até então morta, ela já estava morta. Não ia morrer nem outra coisa, ela já estava morta. Eu garanti que ia lá, e indo lá ia tomar algumas providências que ia me tornar mais odiado na região por ficar do lado dos pobres. O senhor sempre teve essa postura, ficar do lado das pessoas, dos pobres. Dos mais simples. Porque eu não era gente grande, eu era do meio dos pobres, do mato, lá do Pelo Sinal, município de Angicos, perto do pé da Serra do Cabuí. O senhor se arrepende de ter feito alguma coisa ou de não ter feito alguma coisa? De não ter feito o que devia fazer, certamente mais ainda. Fiz o que pude, mas o que eu não pude fazer, não pude fazer.
Vamos falar da parte de comunicação também. O senhor fez parte, foi um dos sócios fundadores da Rádio Princesa do Vale. Qual a importância da Rádio Princesa do Vale para o senhor? É importante, muito mesmo. Eu é que assinei todo o processo da Rádio Princesa. Fui a Brasília assinar o contrato da Rádio Princesa. Tudo foi a minha testa, sem ser de ferro, testa de aço, de couro, careca, que me levou a enfrentar tudo isso. E fui e deu tudo certo. Tá aí a Rádio Princesa. É isso aí. E na parte da educação, o senhor também tem uma importância muito grande. O senhor já foi professor, foi diretor. Como era o professor Padre Canindé? Eu era como os demais professores, né? Não dava trégua ao aluno me chamar de enrolão, coisa assim, não. Era para dar aula, era para dar aula. Não era para dar, não era. Se algum aluno do senhor colasse, o senhor tomava a prova? Não, eu tomava a prova e deixava ele fazer a prova, né? Aquela prova que ele estava colando, ele não teria mais. Então ele ia fazer agora sem ter a cola em mão. Nós estamos vendo, padre, que a Igreja Católica está passando por uma evolução muito grande, inclusive com a chegada do Papa Francisco. O senhor tem acompanhado essa evolução da igreja? O que é que o senhor tem a dizer? Tem, graças a Deus, tem que acompanhar o tempo e a história. Jesus viveu num tempo e numa história concreta. E a igreja, para ser fiel a seu fundador Jesus Cristo, tem que viver no tempo e na história concreta, dando testemunho, anunciando e denunciando. A gente sabe que a gente teve uma pessoa muito importante que viveu com a gente, que foi Edmilson da Silva. Quem foi Edmilson da Silva para a cidade de Açu? Edmilson foi muito importante porque era comunicador. E quem é comunicador é importante. Comunicar a verdade, a vida, comunicar a libertação, comunicar a salvação. E Edmilson era comunicador da Rádio Princesa. Diga uma coisa, o que é que o senhor está achando da festa de São João Batista aqui na cidade de Açu na atualidade? Olha, eu estou ausente, mas acho que está caminhando. Está caminhando porque realmente eu não posso dizer muita coisa porque não mais participei. Fico na minha. Quando no mínimo vou olhar, vou ver e pronto, para não ficar dizendo saiu e fica se metendo, se intrometendo nas coisas. Não é o meu tipo. O que a igreja de São João Batista representa para o senhor, Padre Canindé? Aquela representa tudo. Me deu chance de ser padre mais autêntico, coerente, anunciador, denunciador e estar presente na história todo o tempo. Me diga aí um sonho que o senhor ainda não realizou. Deve ter muitos. Deixar essa careca viver o quanto for possível viver, né? O que não é fácil, né? Mas estamos indo, seguindo e cantando a canção. Caminhando e cantando a canção. Só a última pergunta. O senhor achou que saiu da igreja no momento certo? Saí, sim, porque eu não podia mais. Eu tive AVC isquêmico agudo. Não podia mais continuar o trabalho que eu fazia, visitando toda a região do Vale do Açu, de Açu até Porto do Mangue. Muito obrigado, padre. Que Deus abençoe o senhor. Você também. Muito obrigado pela sua presença
e por me perturbar. No bom sentido, tenha calma, sustenta a goela. No bom sentido. Agora estou aqui com ele que me trouxe até a casa de Padre Canindé para fazer essa entrevista especial. Olha só, vou falar também um pouco de Thalisson Ferreira, nascido em Açu, é professor de filosofia da rede Salesiana Brasil de Escolas, especialista em história e cultura afro-brasileira e indígena, escritor, poeta, pesquisador da vida de Padre Canindé e Maria Lúcia da Fé. Meu amigo, muito obrigado. Já começo a entrevista agradecendo essa oportunidade que você me deu a TV Açu e aos telespectadores do programa Palco de estar aqui na casa de Padre Canindé, né? Boa tarde. Boa tarde, Renato, caros espectadores. A vida é movimento, a vida é memória, história, e tudo isso precisa sim ser registrado, ser gravado, não é? Porque falar de uma pessoa como Padre Canindé, por exemplo, como você já mencionou anteriormente, é falar da nossa história, né? Os açuenses devem saber disso sempre. Thalisson, como é que surgiu essa sua amizade com o Padre Canindé? Eu conheci Padre Canindé quando eu tinha 8 anos, né? Porque o meu irmão, Elson, fazia parte, trabalhava com ele. E aos 9 anos, quando meu irmão faleceu, eu pude chegar mais, né? E até comecei ajudando também nos trabalhos da igreja, né? Com 10 anos eu já era coroinha e depois entrei no grupo dos cantores também, né? Tanto que com 10 anos eu fazia parte do coral, só que por ser criança não me deixavam cantar. Então cabia para mim, sobrava somente o canto final da missa, né? Que inclusive era transmitida pela Rádio Princesa e pela Telecab. Então assim, eu só cantava o canto final porque não dava para acompanhar, mesmo sendo afinado, mas não dava para. Mas eu conheço o Padre Canindé desde 8 anos. Thalisson, como despertou o interesse em estudar a vida de Padre Canindé? Surgiu em 2013, né? Na realidade surgiu em 2012, numa aula na minha graduação em filosofia. Tive um professor chamado Tiago Isaías Nóbrega de Lucena, professor da UFRN, e a forma dele ministrar a aula e tal me envolveu de tal modo que eu quis trabalhar a vida de alguém, pesquisar a vida de alguém. E a primeira pessoa que veio à minha cabeça foi o Padre Canindé. Pela história, né? Pelo homem que foi, pelo sacerdote que foi, que é, a importância que tem para o Vale, não só para Açu, mas para todo o Vale, e de certa maneira para o Rio Grande do Norte. Então eu levei a proposta para o professor e disse: eu vou começar a escrever a vida do Padre Canindé, eu quero pesquisar agora. Pronto, começou assim. Daí você lançou o livro Padre Francisco Canindé dos Santos, pastor incansável do Vale do Açu. Teve o lançamento até no Cine Teatro Pedro Amorim. E aí, esse livro, me conte. Foi uma noite muito importante para os açuenses, né? Porque quando eu decidi pesquisar, eu tive que antes vir a Açu, conversar com o Padre Canindé, falar da proposta, saber se ele aceitaria. E aí a gente começou as gravações, então foram 10 meses intensos. Vinha, fazia entrevista, voltava para a universidade, consultava as professoras. O livro foi lançado em parceria com a coleção Metamorfose, do grupo de pesquisa da complexidade, o GRECOM, né? A professora Conceição Almeida, Josineide Silveira, Tiago Nóbrega. Então, assim, esses 3 professores estavam como mediadores nesse processo, né? Olha, vamos por esse caminho, é importante investigar isso. Teve uma orientação, né? E Padre Canindé aceitou na boa. E a gente fez um trabalho muito bacana e lançamos o livro no ano 2014, lá no Pedro Amorim, Cine Teatro, né? E foi uma noite inesquecível, memorável para todos e emocionante até, né? Como é que tá a vida de Padre Canindé hoje em dia? Padre Canindé, como vocês viram aí, né, na matéria, ele sempre ressurge das cinzas.
Ele adoece, aí você acha que pronto, vai ser agora, e não é, né? Então assim, ele tem uma saúde muito forte, né? Primeiro porque é preciso entender que o ser humano não é só corpo, né? Mas é corpo, alma, espírito. Se tudo isso funciona em plena harmonia, qualquer dificuldade, qualquer doença, qualquer situação será superada com mais como é que eu posso dizer? Com mais leveza, com mais naturalidade, com mais força, né? Então, o Padre Canindé é uma pessoa, hoje, né, graças a Deus, esteve recentemente passando por tratamentos e tal, mas ele consegue reagir muito bem, com lucidez, né? Isso é muito importante. Ele recebe muitas visitas aqui? Sempre que tem alguém que ele pode atender, ele atende, né? Nunca se recusa. Às vezes, claro, tem que ver o horário, né, para não ser um horário inconveniente, mas sempre que alguém bate a porta, quando vem, hoje mesmo eu estava aqui e outras pessoas estiveram por aqui, nem que seja, abre a porta, eu vou passando, não vou poder entrar, mas, né, e existe esse movimento também que é importante para ele, né, já que ele não está mais na ativa, mas é importante esse contato do povo. Antes da entrevista, eu estava falando da importância de Padre Canindé para o próprio Padre Canindé. Ele falou que não era importante, não sei o quê, mas a gente sabe que tem importância. Eu queria que você, já que ele não falou, eu queria que você falasse dessa importância para a gente finalizar nossa entrevista. É muita humildade da parte dele, né? Mas existe sim, né? Isso já é mostrado, revelado, isso já é dito, mas futuramente isso será mais visto ainda, né? Mas assim, Padre Canindé tem uma importância muito grande, como eu já disse, para o Vale do Açu, a nível da comunicação, da educação, da evangelização. Um padre que trabalhou para atender mais de 50 comunidades, né? Ministrou mais de 49 mil batizados, todos conferidos por mim e auxiliares na pesquisa para a publicação do livro. Mais de 3 mil casamentos, fora os que foram feitos em outras comunidades, em outras paróquias, em outras, né, Itajá, Angicos, Panguaçu, que aí é contabilizado na paróquia lá. Mas aqui na secretaria da paróquia em Açu, nós registramos, contamos um por um, foram 3 dias de pesquisa para chegarmos a esse número, né? Mais de 49 mil batizados, ministrados, mais de 3 mil casamentos, sem contar a Eucaristia, primeira Eucaristia, Crisma, né? Então, assim, foi uma voz profética, anunciou, denunciou. Quantas vezes se utilizou do púlpito para anunciar e para também denunciar, né? Sem medo, sem papas na língua, e dizer mesmo, às vezes até magoava, mas era preciso dizer, né? Isso é o que a gente tem que entender. O profeta, ele não é aquela pessoa que está no céu. O profeta caminha com o povo, né? E pela sensibilidade ele consegue denunciar e anunciar. E aqui ele honra, e fez muito bem, honrou o tempo que passou à frente da paróquia, São João Batista, um grande anunciador e denunciador também, né? Anunciar e fazer a história acontecer é a minha missão. Eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui com o povo de Açu, principalmente registrando essas histórias, né? Recentemente publiquei também sobre Maria Lúcia da Fé, a mãe da Beata Lindalva. São histórias que precisam serem registradas, né? Porque a geração futura vai precisar disso, né? Porque, como eu já disse e repito mais uma vez, faz parte da história, a história precisa ser registrada, precisa ser contada. Agradecer a Thalisson Ferreira, que nos trouxe até aqui a casa de Padre Canindé, onde o próprio nos concedeu a entrevista. E agradecer também a Jalisson Ferreira, que está aqui na câmera conosco, fazendo esse registro. E é com você aí de casa.